Pessoal, então aí dando continuidade, né, aos nossos vídeos da oficina de normas ABNT, hoje vamos falar um pouquinho de citação. Então hoje a gente não vai confeccionar nenhum tipo de material, a gente só vai trocar uma ideia sobre isso, né. A citação, né, para quem nunca teve nenhum tipo de instrução, não participou das outras oficinas aí de norma ABNT, ela vai ter a seguinte funcionalidade, né. Dentro do meu trabalho, eu vou colocar lá as referências, né, mas se, por exemplo, um leitor olha aquele parágrafo e acha aquela ideia interessante, da onde vem, né? De que local eu peguei? Como que eu identifico lá nas minhas referências aquele pedaço do meu trabalho em específico? Aí entra o papel da citação. Então a citação, naquele parágrafo, naquele fechamento de ideia que você tirou de uma referência, você vai colocar a citação, que vai, quando você bater o olho na descrição dessa citação, você consegue achar lá no final do trabalho a referência, que é uma informação mais completa, da onde você consegue acessar aquela informação. Então, não sei se ficou muito claro, mas a gente vai explicar melhor isso aí. Então vamos lá, a gente tem dois tipos, né? Então pensa o seguinte: a citação direta é transcrito totalmente ou em parte do autor consultado. Como que vai funcionar? A direta é quando eu vejo um texto de alguém, um artigo de alguém, um livro, e eu pego e transcrevo aquilo para minha obra de forma idêntica ao que eu verifiquei. Então eu realmente copio aquilo ali da obra do autor. Isso a gente faz basicamente assim quando você tem alguma denominação ou algum significado de um determinado termo, daí você pega um autor bem renomado e coloca aquilo ali no seu trabalho de forma direta. Quando a gente trabalha com ideias, a gente vai usar um outro tipo de citação. Então, por exemplo, transcrevi a obra de um determinado autor no meu trabalho, é citação direta. Até 3 linhas, se for uma citação até 3 linhas, você vai colocar entre aspas duplas e coloca ali no meio do seu parágrafo. Se for mais de 3 linhas, você tem que recuar essa informação 4 centímetros da margem. Então lembra que a gente já tem a margem de 3 centímetros do lado esquerdo, você recua mais 4, ficando com um total de 7. E com letra, aí a letra você diminui, a gente está usando o Arial 12 no nosso trabalho, você vai colocar Arial 10. Não vai colocar as aspas e o espaçamento também muda, de 1,5 para 1. Então é o espaçamento simples que a gente chama. Então isso é uma citação direta, vamos ao exemplo. Então tem aqui, por exemplo, um exemplo de citação direta até 3 linhas. Então, o nome do autor, ano e obrigatoriamente tem que ter o número da página, afirma que... E tem uma citação de 2 linhas. Então até 3 linhas, coloco entre aspas duplas. Isso aqui significa que eu peguei da obra do autor, viu, pessoal? Um detalhe: se tiver texto antes ou depois, ou antes e depois, você tem que usar uma nomenclatura da seguinte forma, ó. Quando você suprime determinadas informações, você tem que colocar um reticências aqui se for antes, e se for depois, também aqui no final. Então aonde tiver continuidade do parágrafo, então se isso aqui for no meio de um parágrafo, por exemplo, você tem que colocar essa informação aqui. Se for num fechamento de parágrafo, você não precisa, mas quando você suprime informação, você tem que colocar essa nomenclatura. Então isso para citações até 3 linhas, entre aspas, no meio do seu texto. Quando eu tenho uma citação maior de 3 linhas, é a continuidade dessa citação, ó, eu tenho que recuar esse texto, diminuir a fonte e o espaçamento, que é a informação que eu passei na página, na transparência passada. Então aqui, ó, a principal característica e tal, aí o nome do autor vem no final do parágrafo, com o ano e o número de página. Então isso é exemplo de citação direta. Transcrição de obras. Indireta é quando eu leio a obra do autor e crio um parágrafo ou uma parte com a minha ideia. Então, olha lá, quando o texto apresentado tem como base a ideia de autores consultados. Então, neste caso, dispensa a utilização das aspas e o número de página é opcional. Se eu li o trabalho e tal, tem o número de página, ok, é bem interessante colocar. Se não tem, também não tem importância, não tem a obrigatoriedade. Então, um exemplo de citação indireta. Ela pode ser no meio do texto, com o nome do autor
vindo somente aqui, né, a primeira letra maiúscula e o ano entre parênteses, ou pode ser no final, na hora que eu fechei a ideia, com o nome dele e o ano, as duas informações dentro do parênteses, com o nome dele inteiro em caixa alta. Então pode ser dessas duas formas, a mesma citação aí. Então você pode trabalhar com ela nesses dois formatos. E aqui a gente tem a citação, né, com um autor. Aí tem um detalhe, né, quando eu tenho mais autores. Então como que isso ficaria? Ó? Até 3 autores eu menciono todos eles. Então naquele caso ali, ó, na citação, né, tanto no meio do texto quanto no final do texto, como que eu tenho que trabalhar? Eu trabalho com os 3 autores, né, sempre com o sobrenome do autor, separando por ponto e vírgula, com o ano de publicação. Então até 3 autores. Se eu tenho mais de 3 autores, né, eu coloco o primeiro, ou por ordem alfabética, ou coordenador da obra, ou organizador das ideias. Então você vai ter essa informação lá no seu documento. E eu coloco o primeiro e coloco o termo et al, que significa e outros aí em latim. Então você coloca dessa forma para o final do texto e dessa forma no meio do texto. Então são os exemplos aí de citação direta e indireta, com 1 até 3 autores e mais de 3 autores. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender as informações que a gente tem para passar para vocês referente às citações. O próximo vídeo a gente vai dar uma explicação de referências, né? O que são referências e alguns exemplos de criação e até ferramentas para a criação de referência. Então, até o próximo vídeo, tá, pessoal?